Documentário Onde Jaque. No coração de Angola, onde as ruas guardam memórias e o mar sussurra histórias, nasceu uma voz que transformou a infância em poesia e a cidade em personagem. Essa voz é Onde Jaque. Antes do papel, a palavra africana era sopro, era canto, era memória viva. A literatura africana nasceu da oralidade e dela herdou sua força. Cada provérbio era uma arma contra o esquecimento, cada conto uma forma de resistir. Onde Jaque, cujo nome verdadeiro é Indalu de Almeida, cresceu entre as ruas cheia de poeira em um país que se reconstruía após a guerra. A infância foi seu primeiro livro. Ele não escreve apenas sobre meninos, ele escreve para lembrar o que o tempo tentou levar. A infância de um Jaque é cheia de gargalhadas, mas também de silêncios. Cada memória é uma forma de dizer: existirmos, sobrevivemos. Sua literatura mistura nostalgia e denúncia, mas sempre com ternura. O cotidiano vira poesia. Onde Jaque não aponta o dedo, ele acende luzes. Sua crítica social é feita com doçura, como quem convida para ouvir, não para temer. Ser escritor em Angola é assumir uma responsabilidade. Ele não escreve apenas histórias, escreve caminhos. Cada livro de Onde Jaque é um pedaço de Angola que atravessa oceanos. E cada leitor que o encontra carrega um pouco dessa cidade dentro de si. A infância é breve, mas a memória pode ser eterna. A literatura africana é memória. Mas também é esperança. E Onde Jaque escreve para que nenhuma das duas se perca. Talvez seja Agora parecido colocaremos uma entrevista com ser por ele escritor mesmo. noutros lugares. A escrita hoje em dia tem um lugar que é simultaneamente difícil e privilegiado. É um lugar difícil porque em qualquer parte do mundo ainda é complicado ser escritor, enfim, é sempre delicado. Por outro lado, é um privilégio, digamos, nós não somos pessoas mal recebidas, nós somos bem recebidos onde vamos. Eu noto muito isso, é uma das grandes vantagens, é que as pessoas nos recebem de coração aberto. Isso é bonito. Quer dizer, a mim não, se for um político, uns recebem bem, outros recebem menos bem porque não são desse partido, mas um escritor normalmente, a não ser que haja alguma inimizade, eu acho que é uma coisa bonita. Para mim, ser escritor não é só isso, obviamente, não é só a viagem, não é só o escrever, é também o poder contar, não é? Poder contar histórias, poder trazer um bocadinho de ilusão, de magia à vida das pessoas, sobretudo das crianças, não é? Eu gosto muito assim dos encontros hoje em dia com livraria. Às vezes tenho menos paciência para os adultos e ainda tenho muita paciência para as crianças. Vamos ver o que acontece no futuro. Eu continuo a achar que o que me inspira para escrever, essencialmente, são as pessoas, não é? Obviamente que as pessoas significam o mundo, os mundos, as culturas, as histórias que estão ligadas às pessoas, tanto do ponto de vista do que têm para contar, do que há para ser contado, como do que há para ser vivido. E esta é uma grande diferença, é não ver a literatura, os livros, as histórias, como uma coisa separada da vida. Eu não vejo as coisas assim, não é? Uma coisa é a vida real, outra coisa é a ficção. Não, as coisas são... há ficção na nossa vida real e há, digamos, um fazer literatura, fazer teatro, fazer performance na nossa vida cotidiana. E isso sim, nota-se mais numas culturas do que noutras. Se for a Cuba, se for a Colômbia, se for a Angola, digamos, a vivência do cotidiano tem uma performance diária, cotidiana, intervenção linguística, gritar, falar mais alto, acho eu, do que, por exemplo, na Suécia ou na Noruega, não é? Onde também faz mais frio e, portanto, eles estão muscularmente mais retraídos, embora, enfim, depois de entrem em casa e estejam relaxados, não é? Eu acho que é isso. O que me faz escrever é a vontade de partilhar, de apreender e de espalhar histórias. Não sei o fim, muitas vezes, mas há um pressentimento, há uma espécie de, eu chamo de pressentimento em simultâneo, ou seja, não é um pressentimento que depois tem que se esperar muito, há uma sensação de que vem aí uma coisa e a coisa, pelo conteúdo, pela forma, pela musicalidade, pelo ritmo, pela pausa, pelo silêncio, se define normalmente e se define mostrando que quer ser escrita em formato de prosa, de poesia, de história infantil.
Ontem ou anteontem estava numa livraria, num debate, e a pessoa dizia: eu estava mais habituada a vê-lo contar histórias e agora vejo que escreve poesia. Eu disse: não, mas é a mesma coisa, eu ainda estou a contar histórias quando estou a escrever poesia. Estou sempre a contar histórias, mesmo em silêncio. Bem, eu não tenho uma réstia de esperança em relação ao meu país. Eu reservo toda a minha esperança em relação ao meu país. Se eu só tiver um bocadinho de esperança na minha vida, possivelmente vou concentrá-la e vou deixá-la reservada nesse canto que é dirigido ao meu país, porque não tenho, portanto, acho que Angola é um país constantemente em reconstrução de várias maneiras. Há uma reconstrução identitária, há uma reconstrução social, neste momento estamos numa nítida reconstrução do que seria o tecido político de Angola e, portanto, digamos, o que eu quero dizer é, não é uma réstia de esperança, há muita esperança neste momento em torno do que se vai passar agora nos próximos anos. Está-se a falar, por exemplo, já do aparecimento de eleições autárquicas e isso é um sinal muito bom. Isso significa não a perfeição, mas uma maior participação do ponto de vista daquilo que hoje em dia se chama a democracia. Portanto, acho que sim. Os pássaros, para mim, sim, são um símbolo sempre de liberdade, obviamente, mas sobretudo de leveza, não é? Há uma magia oriental dos pássaros que vem muito também de outra poesia do Oriente. Essa poesia do Oriente vem de nomes como Eduardo White, de Moçambique, ou a própria Paula Tavares, de Angola, aí não tão ao Oriente, o Rui Duarte de Carvalho, que são pessoas que trabalhavam muito com voos, outros voos. O poema Cidade do Pó mostra uma cidade marcada pela nobreza e pelo desgaste. O pó que dança no vento e o tempo escorre devagar, como a água do balde furado, reforçam essa ideia. Mas apesar das dificuldades, a figura do menino, ele sonha alto, mesmo com sapatos velhos e nos olhos carrega tanta esperança quanto medo. A cidade é descrita como cansada, rachada, mas que ainda guarda ternura e saudade. No fim, o poema traz a mensagem de que mesmo crescendo entre escombros e festa, o povo aprende a sorrir de verdade. Assim, a poesia revela não só a dureza da vida urbana, mas também a força de resistir, sonhar e encontrar beleza em meio às dificuldades. Promessa Furada fala das promessas que não foram cumpridas que chegaram ao povo. Prometeram luz, escola e melhorias, mas só viram poeira e esmola. O tempo passa, a esperança cansa, e ainda assim o povo segue dançando, mesmo com o bolso vazio. A promessa furada é comparada a uma goteira. Parece segurar, mas logo vaza. Apesar disso, o povo aprende a rir das mentiras e a costurar seus próprios sonhos. O final traz uma mensagem de resistência. Mesmo sem asfalto, o povo segue descalço. Mas segue, porque parar ninguém aprende. O poema mostra assim tanto a crítica social quanto a força de... O poema Coração de Lata mostra um menino que toca um tambor feito de lata velha, mas cheio de esperança. Mesmo numa rua sem luz e sem chão, o som da batida consegue acender os corações. Esse tambor simples, feito de rua, traz alma e ternura. Na batida, o povo esquece a pobreza e o peso do tempo, a rua inteira vira festa. O poema revela como, mesmo diante da falta, a comunidade transforma carência em alegria e resistência. É a força da criatividade popular. Encontrar beleza e esperança em meio às dificuldades.